Então, nós vimos quem são os representantes, né, do reino protista, vimos as características, vimos que o critério de classificação é de acordo com a estrutura de locomoção que eles apresentam. E hoje nós vamos estudar talvez o que seja mais importante relacionado aos protozoários, gente, que são as doenças causadas por protozoários. E não são poucas. E é importante que pelo menos vocês saibam com muita segurança duas delas, que é a doença de Chagas e a malária, certo? Então, vamos começar a estudar hoje cada uma delas, tá bom? Então, vamos lá. Em relação às protozooses, que são as doenças causadas por protozoários, nós vamos ter a leishmaniose, a amebíase, malária, doença de Chagas, toxoplasmose, tricomoníase e malária, certo? Dentre outros, não só tem essas não, mas essas são as principais, vamos por assim dizer, tá certo? Então, vamos lá, ver com detalhes cada uma delas. Aqui, gente, a primeira doença que nós vamos estudar é a doença de Chagas, certo? A doença de Chagas, gente, ela tem como agente etiológico, tem como agente causador da doença um protozoário flagelado, certo? Chamado de Trypanosoma cruzi. Então, sempre que nós falamos de doença de Chagas, nós vamos associar a doença de Chagas a esse protozoário, certo? Ao Trypanosoma cruzi. Espera ainda. Vou colocar aqui. Melhor. Certo, gente? Então, vamos lá. A doença de Chagas, ela também pode ser chamada, pode aparecer para vocês com esse nome de tripanossomíase americana. E a doença de Chagas ou a tripanossomíase americana, gente, ela vai ser causada por um protozoário, que no caso aqui, ó, esse agente etiológico. Quando você vê esse agente etiológico, gente, é o causador da doença. E o causador da doença de Chagas, também chamada de tripanossomíase americana, é um protozoário é um protozoário de que tipo? É um protozoário flagelado, chamado de Trypanosoma cruzi, tá certo? Então, é muito importante que vocês saibam quem é o causador e que esse causador é um protozoário e você sabe o nome desse protozoário e qual a estrutura de locomoção que eles apresentam. Quem tem doença de Chagas, Alusca? Tem o quê? O que é que causa a doença de Chagas? A doença de Chagas, gente, é uma doença grave porque ela acarreta no comprometimento cardíaco. As pessoas que têm doença de Chagas, normalmente elas morrem de cardiomegalia. Alusca, o que é essa cardiomegalia? É um aumento excessivo do tamanho do coração. É o que a gente chama de coração crescido. Acontece só no coração? Não. Acontece também, ó, no esôfago, causando o megaesôfago ou o megacólon, certo? Mas, normalmente, o que acontece é no coração, a cardiomegalia. O coração, ele fica o que a gente chama de coração crescido. O coração, ele aumenta muito, tá certo?
Então, essas são informações importantes a respeito da doença de Chagas que vocês têm que ter, tá certo? Não pode deixar passar em branco. Outra informação importante, gente, aqui é a gente ver a estrutura essa doença. Ai, Jesus, espera aí. Estou tirando os prints para mandar lá para vocês já, para vocês ficarem por dentro do assunto. Agora eu volto aqui, tiro outro print. Esse ciclo de vida da doença de Chagas, ele vai ter dois momentos. Ele vai ter o vetor e ele vai ter o agente etiológico. Quem é o vetor? O vetor, gente, é aquele que transmite, certo? Aqui, ó. Quem é o transmissor da doença de Chagas? Quem é que transmite essa doença? Como é que eu pego a doença de Chagas? O vetor, gente, anota aí que o vetor é o transmissor. E o transmissor da doença de Chagas é um inseto ou um inseto Vale, Cristo. É um inseto hematófago. Hematófago. É um inseto hematófago chamado de Triatoma infestas, popularmente conhecido como barbeiro. Já ouviram falar do barbeiro? O barbeiro é esse aqui, ó, esse inseto aqui, ó, o Triatoma infestas. Ele é, gente, um inseto hematófago. Alusca, o que é um inseto hematófago? Hematófago, gente, é aquele que se alimenta de sangue. Então, ele é um inseto de hábitos noturnos, né? Então, ele sai à noite para procurar alimento e ele se alimenta de quê? De sangue. Então, ele vai se alimentar, esse barbeiro, ele se alimenta tanto do sangue de nós humanos, quanto do sangue de outros animais, de animais silvestres. Então, ele tá lá, o barbeiro, tá vendo? Bem bonitinho. Aí, ele tem essa estrutura aqui, tá vendo? Como um bico. Só que ela é chamada de probóscide. Probóscide. E essa probóscide, esse biquinho que ele tem aqui, serve para quê? Ele joga essa probóscide na pele para que seja possível fazer o quê? Sugar o sangue. Então, você tem um inseto barbeiro, esse inseto, ele gosta, se alimenta de sangue, ele sai à noite. Então, à noite, enquanto ele sai para se alimentar, quando ele encontra uma pessoa, ele pousa, normalmente é no rosto, por isso o nome barbeiro. Ele pousa no rosto dessa pessoa, ele lança essa probóscide, e ele suga o sangue dessa pessoa, certo? Ele vai sugando o sangue. Porém, deixa eu ver se eu tenho outra imagem aqui. Compreendido até aí, gente? Eu entendi. Qualquer dúvida, vocês vão perguntando. Deixa eu mandar aqui. Vou pegar outra foto do barbeiro.
Pronto, aqui, ó. Também é o barbeiro, tá vendo? Aí esse barbeiro encontra uma pessoa, ele saiu à noite, encontrou, pousou no rosto dessa pessoa, ele lança aquela probóscide para sugar o sangue dessa pessoa. Tudo certo até aí, né? Não tem problema. Porém, gente, vamos ver aqui o tamanho do barbeiro. O barbeiro, gente, ele vem daqui até aqui. Isso é uma foto, uma imagem ampliada. Logo, o barbeiro, ele não tem um tamanho muito grande, ele não é tão grande. E qual é o problema do barbeiro não ser grande, Alusca? O problema é que esse inseto aqui, para que ele consiga se alimentar e a comida ela permaneça aqui dentro, alguma coisa para entrar, outra tem que sair. Porque o corpo dele não comporta o alimento e as fezes, porque ele é bem pequenininho. Aí, o que é que acontece? O barbeiro foi lá, sugou o sangue da vítima. O sangue, ele tá entrando, que é o alimento dele. Quando o sangue entra, gente, as fezes, elas começam a sair. E o perigo tá onde, gente? Nas fezes. O sangue entra e as fezes saem. E essas fezes, se o barbeiro tiver contaminado, elas podem conter o protozoário. Qual é o protozoário causador da malária? O Trypanosoma cruzi. Então, vamos supor, você está lá dormindo na sua casa, o barbeiro pousa no seu rosto, você dormir naquele sono bem gostoso, o barbeiro jogou lá a probóscidezinha dele na sua pele, penetrou, sugou seu sangue. Só que quando ele sugou seu sangue, fez o que em você? Liberou as fezes. Aonde? Na sua pele. Quando essas fezes encostam na sua pele, gente, automaticamente nós desenvolvemos um processo alérgico. E a gente faz o quê quando está com alergia? Coça. Quando a gente coça a pele, essas fezes contendo protozoário, o Trypanosoma cruzi, penetram na nossa pele e vão para onde? Vão para a nossa corrente sanguínea. Levando quem? Levando o protozoário. Esse protozoário ele vai se desenvolver e vai fazer com que a gente desenvolva a doença de Chagas. Certo? Alusca, mas se eu estiver dormindo e eu não coçar, gente, é praticamente impossível de não coçar, porque eles liberam na pele da gente uma substância, um processo alérgico, e nesse processo alérgico a gente coça. Como é que você vai lembrar, dormindo, de ser picado, e não, eu fui picado, mas não vou coçar porque eu acho que é um barbeiro. A gente coça, certo? Não tem como, infelizmente. Vamos ver aqui o ciclo de vida aqui. Ai, Jesus. Aqui, é o ciclo da doença de Chagas. A gente tem aqui, ó, tá vendo? Ó, a pessoa dormindo. Você aqui, ó, dormindo em casa, o sono da beleza. Você tá aqui dormindo, ó, seu soninho da beleza. Certo? Aí aqui a gente percebe o que no seu rosto? Pousadinho no seu rosto. O barbeiro, certo? O Triatoma infestans, que é um inseto hematófago, se alimenta de sangue. Só que olha o buchinho desse barbeiro aqui, o que é que ele tem dentro. O buchinho do barbeiro, ele tá cheio, gente, ó, de Trypanosoma. Ele tá cheio do Trypanosoma cruzi, ó. Aí esse barbeiro pousou no seu rosto, jogou a probóscide dele, ele se alimentou do seu sangue,
e liberou no seu rosto as fezes. Só que as fezes desse barbeiro estão cheias de quê, gente? Estão cheias desse protozoário aqui, ó, do Trypanosoma cruzi. Então, esse Trypanosoma cruzi, ele vai penetrar na sua pele, ele vai cair na sua corrente sanguínea, ó. Ele sai da corrente sanguínea, ele vai se alojar onde? No seu coração ou em outros órgãos, certo? Fazendo com que você desenvolva a doença de Chagas, que é uma doença séria, porque à medida que esse parasita, que esse protozoário, ele vai se desenvolvendo, o seu coração, ele vai aumentando de tamanho. As pessoas que têm doença de Chagas, gente, normalmente elas morrem de insuficiência respiratória, porque o coração cresce tanto que vai comprimir nos pulmões e a pessoa fica com dificuldade de respirar, tá certo? Então, é bem séria a doença de Chagas, ainda existe muito no Brasil, infelizmente, devido a condições sanitárias não tão adequadas e também a não igualdade de condições sociais entre a gente. Então, aqui, mais uma imagem para eu mostrar para vocês. Estou postando tudo lá no grupo para depois vocês darem uma revisada, vocês acompanharem melhor. Aqui, outra foto do ciclo. Certo? Aqui, ó, um inseto, tá vendo? O barbeiro. Tá vendo? Ele se alimenta do sangue e libera as fezes. Aí, esse barbeiro, ó, se alimentando do sangue, tá vendo? Aqui, ó. Ele se alimentando aqui do sangue. E aqui, gente, ele libera nas fezes. Quando ele libera as fezes, qual é a nossa primeira atitude? Coçar, ó. Quando a gente tá aqui, coça, abre nossos poros. Essas fezes penetram pela nossa corrente sanguínea, ó, levando o Trypanosoma cruzi, aliás, esse Trypanosoma cruzi é levado e se instala nos nossos órgãos, causando a cardiomegalia, o colomegalia, como nós vimos no início da aula, né? Então, gente, o ciclo da doença de Chagas é basicamente isso. O inseto pica, chupa o sangue, libera as fezes, a gente coça. Essas fezes com protozoário penetram na nossa corrente sanguínea, se alojam nos nossos órgãos, permitindo o seu desenvolvimento e depois a gente morre. Passa dessa para melhor. Morreu de quê? De doença de Chagas. E o pior é que muitas pessoas morrem e não sabem que tem a doença, certo? Porque é uma doença silenciosa. Ela demora muitos anos para se manifestar. Ok. Aqui, deixa eu ver o que mais. Aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Uma ilustraçãozinha, ó. A pessoa tá lá dormindo, dessa vez ele tá aqui na mão. Ele pousou na mão, liberou as fezes, a pessoa dormindo, coçou. Esse protozoário vem para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea ele vem e se instala nos órgãos, e aí, ó, é tchau e bênção. A luz com danada, eu vou arrumar um barbeiro. Onde é que mais comum, onde é que eu vou ter mais probabilidade de encontrar um barbeiro e esse barbeiro me transferir esse protozoário? Nessas casas, gente, de pau a pique, essas casas de barro, essas casas que tem as frestas abertas, os barbeiros adoram. Ou aqui, ó, isso aqui é um exemplo que a gente chama sinal de romana, ou chagoma. É o que acontece com pessoas que têm doença de Chagas. Ó,
Fica desse jeito, tá vendo? Que é tudo muito acentuado, tudo muito aumentado. É um exemplo de quem tem doença de Chagas. Mas a pessoa fica desse jeito, acha que é picada de algum inseto, algum problema na visão, e nunca vai associar a doença de Chagas, né? Aqui, gente, eu tenho para vocês a imagem de um baço aumentado devido à doença de Chagas. Ó. Certo? Aí você imagine você conviver a sua vida toda com um órgão desse tamanho dentro da sua cavidade torácica. É um órgão aumentado, é um órgão afetado pelo Trypanosoma cruzi, né? Pela doença de Chagas, o desenvolvimento da doença de Chagas. Isso é o Aí quê aqui mesmo? também é um baço. Aí aqui tem um coração, ó. Tá vendo? Esse, gente, é um coração normal de um coração. O nosso coração, ele é para ser desse tamanhozinho aqui. Mas quem contrai o Trypanosoma cruzi desenvolvendo doença de Chagas, olha o tamanho do coração como fica. Ele fica um coração muito aumentado. Isso para o corpo, gente, é uma tortura. Porque ele tem que se esforçar muito para bombear muito sangue, ele tem que se esforçar para esse sangue chegar aos principais órgãos, certo? É uma dificuldade, é muito onoroso, muito, muito dispendioso um coração desse tamanho. Por isso que as pessoas morrem. Agora, para ele chegar desse tamanho, é rápido, é não, demora um pouco, tá certo? Não é pay puff, não. Demora anos. Aí, onde é que eu vou achar doença de Chagas? Onde é que o barbeiro, ele vai se esconder? O barbeiro, gente, ele se esconde normalmente nessas casas, como eu tinha dito a vocês, casas de barro, de pau a pique, ó. Casas que tem essa condição aqui, tá vendo? Aí, essas frestinhas aqui, ó, tá vendo? É onde os barbeiros, eles adoram se esconder. Então, eles passam de escondidos aqui e à noite eles saem para sugar o sangue de suas vítimas, tá certo? Então, se eu perguntar a vocês uma medida preventiva, a profilaxia para o combate à doença de Chagas, você vai dizer que é a eliminação do inseto barbeiro, a eliminação dessas casas de pau a pique, porque infelizmente estamos aí em pleno século XXI, mas elas ainda existem, né? Devido a condições de vida precária de muita parte da sociedade brasileira ainda, devido ao descaso dos governantes, mas enfim. Aí, para vocês, a doença de Chagas é transmitida por um protozoário chamado de Trypanosoma cruzi. A Lúcia só tem a doença de Chagas, tem nada. A gente tem uma outra doença também, gente, que é chamada de leishmaniose. Já ouviram falar de leishmaniose em alguma vez na vida pregressa de vocês? Não. Obrigada por todo mundo responder. Eu gosto assim. O que? Não. A leishmaniose, gente, ela pode ser de dois tipos. É uma doença também, ó. O agente etiológico, o causador, é um protozoário. É um protozoário do gênero Leishmania. Certo? É o causador da leishmaniose. Porém, o transmissor é um mosquito do gênero Lutzomia, certo? O transmissor é um mosquito. E a leishmaniose, gente, também é causada por um protozoário flagelado.
flagelado. Então, vamos lá. A leishmaniose é uma doença causada por protozoário. O protozoário causador da leishmaniose é um protozoário do gênero Leishmania. E esse protozoário, ele pode desenvolver causar dois tipos de leishmaniose. Uma leishmaniose que nós chamamos de leishmaniose cutânea, também conhecida como úlcera de Bauru, e tem esse nome de úlcera de Bauru, porque um grande índice de casos foi na cidade de Bauru, em São Paulo, certo? Então, por isso que é úlcera de Bauru, certo? Que é causada por um protozoário do gênero, é um protozoário Leishmania brasiliensis, certo? É a leishmaniose cutânea, que aparece na pele, causando feridas, perebas, erupções. E nós temos um outro tipo de leishmaniose, que é causada por um protozoário chamado de Leishmania donovani, certo? Que é a leishmaniose visceral. É o calazar, que normalmente é aquela que aparece nos cachorros. Já ouviram? Vamos sacrificar tal animal, porque tal animal está com calazar. Quando você ouvir dizer que um animal ele está com calazar, é porque ele está com leishmaniose. A leishmaniose causada por um protozoário chamado Leishmania donovani. Tá certo? Vamos ver mais sobre essa leishmaniose. É também por um protozoário flagelado, certo? Já tinha colocado para vocês. E aqui a gente tem, ó, um amiguinho do barbeiro, que também é causador de doença, que é o mosquito palha. Gente. Aqui, ó, gente. O transmissor da leishmaniose, ó. O transmissor da leishmaniose é esse mosquito aqui, ó. Tá vendo como ele também é pequenininho, ó? É o que a gente chama de mosquito palha ou birigui. Mosquito palha ou birigui. Esse mosquito, ele pertence ao gênero Lutisomia, certo? E é um flebotomínio, é um inseto também chamado de, um flebotomínio. Os barbeiros são hematófagos e esses aqui, eles são flebótomos, certo? Aqui, ó, o mosquito palha, o birigui, transmissor da leishmaniose. Não caiam no erro de dizer assim, a leishmaniose é uma doença causada, aí você vai dizer, pelo mosquito palha. Não. O mosquito palha transmite. Ele carrega dentro de si o protozoário e também, quando ele tem contato com a vítima, ele libera esse protozoário que invade a corrente sanguínea, fazendo com que a pessoa contaminada desenvolva leishmaniose. Mas o causador é o protozoário. Aqui, tanto na leishmaniose quanto na doença de Chagas, o transmissor são os insetos. Na doença de Chagas é o inseto barbeiro, na leishmaniose é o mosquito palha ou birigui, tá certo? Não confundam aí as estações, não, pelo amor de Deus. Vamos ver mais aqui, para a gente encerrar a nossa aula. Aqui, gente, exemplos de crianças com leishmaniose ou úlcera de Bauru. A leishmaniose cutânea, a leishmaniose tegumental, úlcera de Bauru. Ó, as crianças com leishmaniose cutânea, né, a úlcera de Bauru, tá vendo, ó, as feridas, as erupções na pele,
Essas erupções são sintomas clássicos de quem está contaminado com essa doença, certo? Dependendo do grau, gente, pode ser fatal, porque você já pensou, você com uma erupção dessa na sua pele aberta, corre o risco de infecção, e dependendo da infecção, acabou. Por isso que é chamado de úlcera, né? Porque faz essas erupções. Tá certo? Aqui tem mais imagens, ó. Ó, também são exemplos das erupções causadas, né, por quem tem leishmaniose. Então, veja, o protozoário, um serzinho lá unicelular, que a gente até então mal tinha ouvido falar dele, olha o estrago que pode fazer, ó. Essas erupções cutâneas, essas erupções na pele, ó. Aí aqui nasce o tapuruzinho, né? Aqui, ó, também, tá vendo? Aqui no céu da boca. Também, outro exemplo de como fica lá na úlcera de Bauru. E com calazar, né? Vou mostrar aqui para fazer um sol. Gente, aqui aqui ainda, ó. Esse é um exemplo da úlcera de Bauru ainda, gente. Ó, essa é a erupção numa perna, tá vendo como fica? Aqui na mão. Então, quando vocês verem essas imagens, vocês associam o quê? A leishmaniose tegumentar. A leishmaniose ataca a pele. E aqui, gente, isso é o calazar. As pessoas que são contaminadas com calazar, ou os cachorrinhos que têm calazar, tá vendo? Eles também desenvolvem, são muito magrinhos, atacam os órgãos. No caso dos animais, é perigoso. É mais perigoso, porque se esse animal ele morder alguém, a pessoa tem sérios riscos. E aqui, ó, ele ataca os órgãos, por isso que é visceral. Aí é o tamanho da barriga do menino. O menino é todo bem magrinho, mas com um buchinho grande, porque ele está acometido de leishmaniose. Tá certo? Compreenderam a leishmaniose e a doença de Chagas? Espero que sim. Qualquer dúvida, vocês procurem no privado para sanar as dúvidas que ficaram. Daqui a pouquinho eu vou mandar o exercício para vocês dessa semana. No dia do nosso exercício é na sexta. Então, na sexta-feira eu vou mandar o exercício. Agradeço demais a participação de vocês. Obrigada por ficarem até agora. E um cheiro no coração. Bom resto de semana. Fiquem com Deus. Até a próxima. Você também, vai. Ai! Tchau. Tchau. Tchau, professora. Tchau.